Programa Um Novo Olhar. Olá, eu sou Alexandra Grassini, bem-vindo, bem-vinda a Um Novo Olhar. Nessa mais uma tarde aqui nós juntos, e hoje eu estou com elas, Delmar Gonzalez e Fernanda Malaquias, para um tema muito interessante, a dor da perda. Como é que a gente lida? Você aí que está nos escutando, nos assistindo, se interessa por esse tema, se tem alguém que você conhece que também se interesse, já chama a pessoa para assistir junto e nós vamos iniciar nosso encontro falando sobre a dor da perda. Eu achei esse tema bastante interessante porque quando eu olho para esse tema, ele é desafiador. Então, sempre tem aprendizados e tem desafios, né? Quando a gente fala de perdas na vida, né? E para começar, escutando aqui, dando as boas-vindas a Delmar. Delmar, como é que você está chegando? Já iniciando aqui no tema, como é que a gente lida com a dor da perda na vida? Então, é muito bom estarmos juntas, juntos, e esse é um tema que, lembrando de um programa anterior, né, a árvore, ela perde as folhas, é uma perda, né? Se a folha está ali e ela cai, é uma perda. O fruto é uma perda. Então, nós temos tantas lições na natureza, né? Perda faz parte da vida. Agora, como é que nós reagimos a essas perdas? Como é que nós lidamos com as nossas perdas? Quando a criança cresce para a infância, ela perdeu aquela fase. A cada fase que nós vamos vivendo, a anterior fica para trás. É uma perda. Então, nesse momento, quando você perde, e agora falando algo mais propriamente dito, quando você usa a palavra perda, é alguém, um ente querido que faleceu. O doutor Reinaldo costumava brincar, nós não perdemos as pessoas. Elas desencarnam, elas viajam, elas se ausentam. Nós perdemos coisas, pessoas não se perdem, porque as pessoas continuam na vida e também nos nossos corações. Aí vem a constelação e diz que a pessoa continua viva no nosso coração. Então, a dor, na natureza, ela faz parte, na nossa vida ela faz parte também. O sofrimento, na hora daquela dor, muitas vezes também ele vem junto, só que manter esse sofrimento que já, isso pode ser evitado, né? Então, a dor da perda é forte, você tem um período de luto, por exemplo, que vai de 6 meses a 1 ano, só que você sabe que vai doer e que a vida vai continuar e você vai prosseguir com as experiências que a vida vai continuar te trazendo. E para isso é importante desenvolver, como tudo na vida, né, habilidades, quer dizer, vai amadurecer. Temos aí a nossa querida Elizabeth Kübler-Ross, depois a gente fala mais dela, mas viver, o dia a dia, temos dentro desse viver perdas e ganhos, né? Esses nomes que foram dados. Assim, muitas vezes os ganhos eles estão associados a momentos de felicidade, mas quando você ganha experiência, não precisa necessariamente ser uma boa experiência, né? Tá muito associado, ganhar e perder. Ganhar é bom, perder é ruim. Será? Quantas vezes você ganhou algo que depois, eu ganhei presente de grego, né? Por causa do cavalo de Troia. Parecia bom, mas dentro não era tanto assim, né? Então, vamos começar a relativizar essa história de ganhos e perdas. E a questão da frustração, que também muitas pessoas, né, colocam expectativa, aí não acontece, ela vê como perda. Não, troca por possibilidade. Quando uma possibilidade não acontece, você não se frustra. Por quê? Porque ela continua sendo uma possibilidade na sua vida. Então, é importante, né? E em outra fase, quando envelhecemos, né? Muitas pessoas ficam falando, eu estou perdendo tempo, estou perdendo vida. Opa, como assim? Nós sabemos e vamos falar que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, que tal olhar, né? Que tal você valorizar? Porque tem a história do copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Às vezes as pessoas ficam olhando para o que perdem, porque não tem, porque está vazio.
sendo que tem o copo que está, a metade dele está cheio. Então é importante, sim, por isso que falamos tanto aqui em autoconhecimento, autointimidade, né? E aí o tempo e a maturidade vão trazer essa sabedoria de ficar triste com a dor quando ela chega, mas não prolongar demais o sofrimento e substituir por aprendizados. Nossa, muito interessante esse tema, né? Porque da gente entender um pouco melhor, né? Tudo, às vezes, quando a gente vê que algo é perda na vida, né? E foi falado aqui da natureza, dos ciclos da vida, e como eu trabalhei muito tempo com crianças, né, e eu percebo, e eu como mãe também, eu percebo como se tem hoje, né, muitas vezes uma cultura de não permitir que a criança passe por frustração, né? Então é sempre como se tivesse, os adultos estivessem ali cerceando a criança o tempo todo, né? Para que a criança ela fique feliz o tempo todo. E isso é o que impossível, né? Então, quanto que é importante a gente estar olhando nas fases do desenvolvimento infantil. Foi falado também, né, da questão das emoções. Então, a gente vai. Agora, eu vou te perguntar, Fernanda, instabilidade emocional. Por que que as perdas, as frustrações causam tanta instabilidade emocional nas pessoas? Muito bem, Ale. Bom, primeiramente, gente, eu quero dizer que eu estou muito feliz para, assim, para falar sobre esse tema aqui com vocês, dividir nesse espaço com vocês, porque eu acho que nós estamos vivendo tempos onde nós estamos lidando com muitas perdas. E aí, né, como a Delmar colocou, a perda ela é como se fosse um espectro, né? Então tem várias camadas. Nós temos a perda de um ente querido, temos a perda, às vezes, num jogo, num campeonato, enfim, de algum material, né? Então, eu acho que é bem sincrônico com o momento que nós estamos vivendo. Mas, Ale, você colocou essa questão da instabilidade emocional, né? O que eu acho interessante quando a gente fala de perda é compreender, primeiramente, que toda perda vem com um significado emocional para cada um de nós. Então, o que que eu estou querendo dizer? A experiência de perder algo que às vezes nós valorizamos ou alguém, né, de quem nós gostamos, é uma parte da vida que, na maioria das vezes, nós vamos passar. Ou melhor, em qualquer momento, alguém vai enfrentar isso, né? Então, a perda, ela tem muitos contornos e formas. E para cada contorno e forma, ela também vai ter um significado para a pessoa, um significado emocional. Mas vamos ver um pouquinho do que seria esses contornos, né? A gente não falou do espectro, então vamos ver o que seria isso. Ó, nós podemos falar que é uma perda, além do que a Delmar já comentou, da questão de um ente querido, uma pessoa que faleceu, né? Podemos falar que é um divórcio ou um término de relacionamento, é uma perda. Um problema de saúde também é uma perda, porque um dia você se vê saudável. Aí no outro dia você vai fazer um exame e descobre que está com uma patologia, com uma doença. Você deixa de se ver com aquela imagem de saudável, né? Ou seja, você perdeu a sua saúde, você imagina, né, dessa forma. Então, é uma perda. A demissão de algum lugar, quando você é desligado de algum lugar, é uma perda. A instabilidade financeira também é uma perda, né? Às vezes você precisa deixar de fazer algo para, às vezes, né, reservar um dinheiro ali para pagar uma conta, isso é uma perda. Um aborto espontâneo também é uma perda, né? Então, assim, tem várias formas e realmente contornos quando a gente fala de perda, né? Mas é importante termos consciência de que é um sentimento que pode se aflorar de muitas formas, né? E isso é uma consequência natural que gera uma instabilidade emocional. Porque se nós estamos falando que a perda é um sentimento que se aflora em cada um de nós de uma forma diferente, por conta do significado emocional que nós temos em relação ao que, né, nós perdemos, então ela gera, assim, uma instabilidade emocional, né? E aí que mora o ponto de atenção, porque se não for superado, se não for cuidado,
pode sim gerar desordens, que a gente fala que são desordens mentais, né? Que vão desde doenças psicossomáticas, ou seja, no corpo, né? Reage ao corpo, como também até o próprio suicídio, né? Eu estava lendo um artigo, Ale, e eu vi que algumas pessoas até desenvolvem, por conta dessa dificuldade de lidar com a perda, desenvolvem tanafobia. Tanafobia, vocês já ouviram falar? Que é o medo da morte ou de morrer. Pois é. Então, às vezes, quando você perde um ente querido, uma pessoa, né, próxima de você, você pode gerar, se você tiver uma certa dificuldade de lidar com a perda, se a perda for uma questão difícil para você na sua vida, você pode sim gerar um medo da morte, um medo de morrer, né? Ou uma aversão a perdas de coisas materiais. Também tem isso, né? Que é a dor de perder um objeto de valor muito maior, essa dor é muito maior do que o sentimento quando você ganhou. Isso também pode acontecer, né? Então, acho que para iniciarmos aqui, Ale, eu acho que, primeiro de tudo, considerar que cada perda tem sim um significado emocional para aquela pessoa. E como essa pessoa pode gerenciar e lidar com isso. Isso é importante. Ah, muito interessante. Me veio à mente agora um filme do Indiana Jones, né? Que no final do filme eles estão num templo sagrado, né? E tem uma pessoa que ela quer tanto uma taça de ouro lá, que representava a vida eterna, né? Que ela arrisca a própria vida e ela é alertada, né? Todo mundo fala, não faz isso, ela vai, ela pula e ela acaba, né, acaba dando tudo bem ruim, né, no filme, porque ela acaba perdendo a vida por conta daquilo que ela tanto queria, né? Então a gente sempre fala bastante aqui no Evoluir da questão dos excessos, né, da dose, do equilíbrio, né? Então o quanto que é importante olhar para isso. E, Delmar, eu tenho percebido que a gente vive hoje em dia, né, com o tempo das mídias sociais, né, uma cultura de extrema felicidade, é todo mundo feliz, é como se não tivesse mais espaço e tempo para tristeza, para frustração, é todo mundo feliz. E essa semana eu dei muita risada que eu vi um influencer, ele gravou antes dele gravar o que ele ia gravar. Então, ele gravou os bastidores, e aí ele gravou ele falando assim, ele bem bravo, para todo mundo que eu vou gravar agora, hein? Aí quando começa a gravação, ele fala, nas minhas manhãs eu começo assim, sereno, feliz, quer dizer, totalmente oposto do que ele estava antes, né? Ele estava gravando um conteúdo, só que antes ele estava bem irritado, nervoso, querendo que todo mundo fizesse silêncio para ele fazer a gravação perfeita. Então, Delmar, nessa cultura, né, de extrema felicidade que a gente vive, a questão das redes sociais que influencia todas as faixas etárias, todos os ciclos da vida, como que isso pode influenciar no nosso dia a dia e atrapalhar aí, né, nossos sentimentos, o nosso dia a dia? Como você mesmo disse, as reações são essas, né? Então, se algo não sai conforme a pessoa planejou, pronto, ela se irrita, alguns vão para irritabilidade, outras vão para paralisação, ficam paralisadas, não é? Porque a nossa cultura, infelizmente, está supervalorizando esse estado de felicidade permanente. Então, você entra nas redes sociais, são fotos de pessoas sorrindo, e esse exemplo que você deu, 5 minutos antes da pessoa tirar o selfie, ou de alguém tirar aquela foto, ela estava daquele jeito, sorrindo? 5 é o querer parecer, né? Aparecer. E a nossa cultura, infelizmente, tem cada vez valorizado mais, supervalorizado, essa diversão, essa, né? E como se a vida fosse uma grande balada, né? Tivesse todo mundo em festa todos os dias. Só que, como não é assim, quem assiste e fica na fantasia que é desse jeito já fica frustrada, achando que está todo mundo naquele estado, só a pessoa que não. Né? E isso traz essa frustração, daí eu volto a repetir que cada um vai reagir diante da frustração de um jeito.
uns vão ficar agressivos com aqueles que estão próximos, então acaba projetando ou acaba descontando nas pessoas que estão próximas, ou então culpando mesmo, eu não viajo, a fulana viaja, não viajo por sua causa ou por sua culpa, e aí, assim, a gente já parte do princípio que, como já foi dito hoje aqui, não existe ninguém que não perdeu na vida muitas coisas e pessoas faleceram também, deixando esse vazio. Então, se todos nós temos na nossa vida perdas, ué, não tem como evitar. E se não tem como evitar a perda, a frustração pode estar acompanhando também, não é? E quando vivemos em sociedade, por mais que em casa os pais queiram suprir tudo e dar tudo e não ter frustração nenhuma, assim que a criança ou adolescente põe o pé para fora de casa, a frustração vai fazer parte da experiência dela. Porque viver em sociedade não quer dizer conseguir tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Né? Seja no trabalho, seja, sei lá, uma vaga de estacionamento, como a Fernanda colocou, né? Às vezes você perde, você está ali, alguém entra na sua frente e pega a sua vaga. Você estava olhando para ela, aí vem alguém em sentido contrário, pá, entra lá, pronto, perdeu a vaga no estacionamento. Como é que você reage a isso? Né? Então, infelizmente, nós vemos aí pessoas que nessa hora esquecem toda a educação, compostura, não é? Agora, tem um ensinamento que ela colocou aqui, eu achei muito interessante, da Cabala, que diz que quando nós nascemos, nós estamos numa escada rolante para baixo. E se não houver desejo de evolução, a gente vai continuar descendo morro abaixo. Né? Por isso que diz, né, que o importante é você ter como foco o processo de evolução. Né? O Espiritismo nos diz que é uma lei de progresso, que é uma lei, existe uma lei de evolução. Então, é importante, nesses momentos de perdas, você testar mesmo o teu amadurecimento, porque elas são oportunidades de amadurecimento. Então, por exemplo, eu não vou em velório, não vou em enterro, por que não? Por que que não vai? É para olhar, né? É olhar para a morte, é olhar, né, para o sepultamento. Eu não visito ninguém que está doente, não. Hein? Ou por quê? Né? A pessoa que perdeu a saúde temporariamente, né, uma companhia sua, você pode aprender muito sentado no leito de alguém que não está bem. Né? Então, é muito importante perceber o quanto a vida quer trazer lições, o quanto esse amadurecimento vai fazer bem, em primeiro lugar, para você e para mim, se a gente fizer. Né? Então, a beleza da vida, ele existe graças a esses contrastes. Né? Momentos de ganhos, momentos de perda, e agora já sabendo que nem todo ganho é ganho, nem toda perda é perda, né? Então, nessas horas, a gente pode escolher, sim, como vai lidar com isso, em vez de reagir, agir, estar presente nesses momentos, aberto aos aprendizados. Né? Então, é importante que daí por trás também tem a lição da aceitação, né, Fernanda? A Fernanda não, quem está hoje é a Alexandra. Vai lá, Alexandra. Aqui a gente vai revezando os papéis, né? Cada hora uma está num papel. Então, hoje eu estou aqui como mediadora, mas a gente intercala, horas é a Fernanda, horas é a Delmar, horas é a nossa querida Michele Rosseto, a gente vai fazendo o nosso ciclo aqui. Nossa, mas esse tema, ele leva a gente a grandes reflexões, né? Eu estava, inclusive, hoje lendo a história do Buda, né? Quando a questão da frustração, que o pai dele recebe uma mensagem, uma intuição que o filho dele não ia segui-lo, né? Que não ia seguir a descendência e o trabalho. E aí, com medo, o que o pai faz? Fecha ele dentro do castelo e ele vive durante muitos anos, né? Enxergando a realidade só naquela ótica, até o dia que ele sai, abrem a porta do castelo, ele acaba saindo e vendo o mundo, e quando ele vê toda a dor do mundo, toda a tristeza, ele resolve mudar a vida dele, né? E aí ele vai para a caminhada, para a jornada, né? Ele se torna um grande líder. Então, é interessante, né, que você estava falando, Delmar, eu lembrei hoje dessa história, né? Então, quando a gente fala de perda, e eu lido muito com perdas no âmbito do trabalho, a pessoa quando ela é demitida, né, às vezes traz uma dor muito grande, a pessoa não está esperando,
as projeções, as expectativas, os sonhos que a pessoa põe no trabalho. Então, indo aí por esse caminho, Fernanda, toda perda pode ser considerada um luto, que eu estou falando aqui de trabalho, mas tem de entes queridos, tem de bens materiais, tem tantas perdas, né, Fernanda? Uhum. Muito bem, Ale. Assim, o processo da perda, né? Sempre quando nós nos deparamos com algo que nós perdemos, e aí, né, sempre lembrando que pode ser diversas coisas, e até mesmo uma pessoa, né, desencarnando, ele, consequentemente, gera um processo do qual nós chamamos que é o processo do luto, né? Por quê? É justamente isso. A pessoa, ela tinha um significado e um vínculo com aquilo que deixou, né? Aquilo que ela perdeu. E aí, quando ela perde e não se vê mais com aquilo, ela tem um momento, então, que nós chamamos do luto, que nós conhecemos do luto, né? Então, a Belmar colocou um pouquinho antes a, a psiquiatra, né, Elizabeth Kubler-Ross, que ela traz as fases do luto, ela se dedicou na pesquisa dela, ela também é uma pesquisadora, além de psiquiatra, e se dedicou para falar como as pessoas reagem perante ali o finalzinho da vida, né? Ela olhou muito para cuidados paliativos. Então, ela coloca também que o luto ele pode se manifestar por diversas formas, né? E ter muitas reações emocionais diferentes, como, por exemplo, o sentimento de tristeza, a culpa, a raiva, a ansiedade, a saudade também é uma reação, né? A autocensura. Em relação à nossa parte cognitiva, como que o luto pode se expressar? Com pensamento de descrença, confusão. Às vezes, sabe quando você fica confusa? Você não sabe para onde vai para a direita, vai para a esquerda. Você fica confusa. Preocupação. E nos comportamentos? Distúrbio do sono, às vezes falta do sono ou muito sono. A questão no apetite, a falta, ou, né, ou com muito apetite também, o isolamento, agitação, enfim, né? Então, tem diversas formas que o luto pode se expressar. E ela também fez, ela que chama de estágios, né? 5 estágios, então. E quando a pessoa entra no processo de luto, como que ela passa por isso, né? Ela fala que a pessoa passa por 5 estágios, não necessariamente nessa ordem, mas então a pessoa vai, né, entrar em contato primeiro com uma negação, ou também que ela coloca como isolamento, depois a raiva. Isso também é uma forma da pessoa reagir perante o luto, perante uma perda. A barganha, sabe a negociação? Quando você tenta negociar alguma coisa? Pois é. A depressão, a aceitação. Então, são, de novo, não necessariamente nessa ordem, mas são estágios que as pessoas, quando perdem algo, vão acessando, né? E só para fechar, Lê, eu gosto muito, porque tem um pesquisador que incluiu mais um estágio dentro da pesquisa da Elizabeth. Ele fala que, com tudo isso, a pessoa também pode passar por um processo de ressignificação, ou seja, dá um novo sentido para aquela perda, dá um novo sentido para aquilo que está deixando ela. Isso eu achei bem interessante, porque vai caminhando, né? Mais para frente nós vamos falar, mas como a gente lida, né, perante algo que nós perdemos, que tem sim um significado, que nós temos um vínculo emocional com aquilo, mas como que a gente faz, né? E uma das possibilidades, um dos estágios que esse pesquisador coloca, é a ressignificação. Você dá um outro sentido para aquela perda. Então, às vezes, no trabalho, uma demissão, na faculdade, às vezes, né, algo que a gente perde, enfim, trabalhos. Como que eu olho com um outro olhar para aquilo que está deixando, né, que está indo? Alê? Nossa, muito legal você ter lembrado, né? Porque recentemente eu vi aqui nas redes sociais, né? Esse pesquisador é o David Kessler, e quem quiser pesquisar um pouquinho mais, ele tem trabalhos até hoje falando sobre o luto, muito interessantes, pesquisas, seminários, então dá para a gente aprender sempre um pouquinho mais, né?
E falando, né, aqui da nossa parceria, eu gostaria agora de reforçar a nossa parceria da TV Mundo Maior, da FEAL, Rádio Boa Nova, com o Instituto Evoluir. Então, todos os assinantes do Clube Amigos da Boa Nova têm 15%, olha só, 15%, né, de desconto em todas as atividades aqui do Instituto. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, está chegando serviço novo, tem muita coisa interessante acontecendo, vale a pena conferir nas nossas páginas. E se você quiser contribuir, né, aqui com a TV Mundo Maior e continuar com a nossa programação no ar, que ajuda tantas pessoas, você pode colaborar de forma segura e espontânea pelo Pix 97-261-0272. Ou então, acesse feal.colabore.org, né, e que aí você pode estar colaborando a manter essa programação que existe há tantos anos, né, e é de tanta qualidade. Quando a gente fala de tecnologia, né, aqui nós temos, né, na TV, na rádio, conteúdo vasto, né, muito conteúdo vasto e transformador para todas as pessoas. E seguindo aqui, né, no nosso tema, nós estamos falando hoje de perda e frustrações. Como que a gente, hoje em dia tem se falado muito de gestão das emoções, mas o que será que é isso, Delmar? Porque eu não lembro de ter tido na escola uma aula de gestão de emoções na faculdade. Então, assim, quando a gente fala de gestão de emoções e como ela pode ajudar a gente na dor da perda, da frustração, como é que a gente pode começar fazendo essa gestão? Quando você fala em gestão das emoções, já se subentende que a pessoa ela sabe das próprias emoções. E como você mesmo disse que na escola ninguém ensina, então as reações são das mais infantis possíveis, né? Então, diante de uma frustração, o que faz uma criança? Ela faz birra, ou ela chora, ou ela, né, agride, bate. Então, o que acaba acontecendo com o adulto? A mesma coisa, se ele não fizer a gestão das suas emoções. E o que é fazer gestão? É conhecer. Por isso que sempre, em algum momento das nossas conversas, o desenho Divertidamente, ele vem à tona. Porque se você não sabe nada, assiste esse desenho. Que daí, né, ele vai te dizer das 5 emoções básicas, vai dizer da alegria, da tristeza, da raiva, do medo e da repulsa. E se você, sabendo delas, opa, aí você precisa, né, adianta eu querer escrever se eu não sei o alfabeto? Eu preciso conhecer minimamente para poder gestar, né, fazer a gestão de algo. E se não, infelizmente, é o que nós temos visto, as pessoas reagindo de uma maneira infantil, de uma maneira imatura às perdas. Mas todas elas são oportunidades de fazer essa gestão. Quer fazer o quê? Opa, quando eu tenho impacto, eu não nego o impacto. Nossa, que dor, que frustração. E a pergunta é a seguinte: isso veio me ensinar o quê mesmo? Qual é a minha lição nesse assunto, nessa perda ou nessa frustração? Que eu esperei algo e não veio, alguém me prometeu algo e não cumpriu. Então, nós temos, nesse ponto, a questão da diferença da maturidade e da imaturidade. Né? Lembrando do Dr. Reinaldo, ele tinha dias que ele falava: nossa, esse mundo parece um jardim da infância, né? Todo mundo brincando no parquinho e pondo fogo no parquinho. Então, tem dias que vai passando o tempo e você fala assim: nossa, como ele é atual. Né? E o que nós fazemos? Por isso que a TV Mundo Maior, né? A FEAL de maneira geral, os meios de comunicação, o site, a rede, a Boa Nova de rádio. Então, nós temos aqui oportunidades de fazer o quê? Através desse autoconhecimento, né? Através dessa autointimidade, conhecermos, darmos nomes e para podermos transformar. Na natureza, nada se perde. Também, elas se transformam em sentimentos. A emoção é aquela que bate, né? Por isso que a dor é inevitável. Aí você fica triste, a tristeza é uma emoção. Agora, quando você reflete, quando você aprende com ela, nossa, aí ela se transforma verdadeiramente no significado. Aí se você der um bom significado a cada perda, você não vai precisar ressignificar. Quando a gente usa a palavra ressignificar, quer dizer, na hora que aconteceu, a resposta que você deu, ela
não foi legal, deu ruim. Aí você precisa voltar lá atrás e dizer, olha, não era bem isso, não era desse jeito. Aí você ressignifica, você dá um novo significado para um significado que quando você era mais imatura, mais imaturo, você acabou dando, né? Então, às vezes, falando em perdas em falecimentos, né, de alguém, às vezes a pessoa fica indignada, ela briga com Deus, põe a culpa, por que que Deus levou, né? Ainda hoje falando com o pai, que o filho faleceu e dias depois, semanas depois, por um período de um luto que para ele foi muito intenso, né? Aí ele é um que, se ele ficou revoltado com a vida e com Deus, opa, vamos voltar e ressignificar. Então agora, 2 anos depois, ele ficado, porque aquele que ele deu, né, brigar com a vida, se revoltar contra as leis divinas, essa foi a resposta que ele conseguiu dar naquele momento. E as crianças, diante de perda, têm a gestão. Gestão é coisa de adulto, né? Então, como todos temos uma criança interna, o que você faz? Você pega, né, paterna, você pega sua parte mãe, sua parte pai e vai cuidar da sua criança. Aí começamos a fazer uma boa gestão das nossas emoções, transformando em sentimentos e trazendo o evangelho. No início somos instinto, mais amadurecidos aparecem as sensações, um pouco mais evoluídos os sentimentos, e o mais nobre dos sentimentos é o amor. Alê? O mais nobre dos sentimentos é o amor. Que lindo isso, né? Da gente estar sempre se reconectando ao amor. E quando a gente fala de dor e perda, né? Então, foi falado aqui, né? Lembrado do querido doutor Reinaldo Leite, eu lembro também que ele sempre falava, né? Para a gente tomar cuidado com as notícias, né? Porque passa e assim, você assiste, acontece um fato, aí passa num canal de transmissão, daqui a pouco passa em outro, daqui a pouco você viu a mesma notícia 20, 30, 40 vezes, né? Então, quanto que a gente precisa estar atento, porque agora a gente vai começar a falar do quê? Né? Como que é o processo de superação? Porque para a gente começar a olhar para esse processo de superação, também fica mais desafiador. Se você está vendo, você está se conectando com aquilo o tempo todo. Então, como é que você vai construindo ali, né? Começa a construir um processo de superação, de cura, de ressignificar e dar um novo significado para aquilo que está acontecendo, Fernanda. Então, como é que a gente pode fazer, Fernanda, iniciar esse processo, né, de superação da dor, da perda? Então, Ale, Delmar e pessoal, eu acho que um dos primeiros pontos, assim, quando a gente compreender que muitas das coisas, né, na vida foge, às vezes, do nosso controle, né? Quando a gente fala dos outros, de perdas, né, por exemplo, em relação ao outro, foge do nosso controle. Nós temos controle perante as nossas condutas, as nossas atitudes, o que pensamos e o que fazemos. Mas o que vai acontecer, às vezes não temos tantos controles assim, né? E como nós colocamos desde o início da nossa conversa, a vida, ela coloca surpresas boas e surpresas, às vezes, não tão boas, né? E como a gente lida com isso? Então, acho que passar por esse processo de superação e saber perder também, ou seja, deixar ir algo com dignidade, faz parte do processo, né? Porque nós precisamos continuar. Pensa que a Delmar até colocou, né, um pouco do ensinamento da Cabala, né? Que fala que a gente precisa evoluir, ou seja, é uma escada rolante que está subindo para cima, né? Não descendo, né? Então, como que a gente compreende que nós não precisamos paralisar, porque a perda, num certo ponto, se nós temos dificuldade de lidar com ela, ela paralisa, né? Porque ela começa a criar em você dificuldades de seguir em frente, né? E isso vai fazendo que o processo de superação, de recuperação, seja mais lento. Então, acho que um primeiro ponto aqui é
e reconhecer que esse processo ele vai acontecer de maneiras diferentes para cada pessoa, né? Isso vai diferenciar, o que vai dar o diferencial é a resiliência de cada um de nós. O que é a resiliência? Como que nós voltamos para o nosso estado normal, né? Nosso centramento, entre aspas, depois de uma situação desafiante. Então, isso vai depender muito dessa nossa capacidade, né, de voltar para o nosso eixo. Mas esse é um primeiro ponto. Então, reconhecer e ter esse direito de sentir, né, sentir o que é que nem a Delmar colocou também no início da fala dela, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento você pode gerenciar, você pode lidar com ele. Então é isso. Primeiro ponto, reconhecer ele, reconhecer que muitas das vezes a dor você vai sentir, ela faz parte, se abrir para sentir ela, mas como você lida com esse sofrimento, né? Que gera, que é resultado da dor. Um segundo ponto também é reconhecer que as frustrações também fazem parte. Apesar delas serem desagradáveis, elas são necessárias. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, que fala assim: todo processo difícil, ele tem um potencial de nos trazer mais maturidade, ou seja, de fazer que nós desenvolvemos mais maturidade para nós mesmos. Isso eu achei de uma potência, porque eu falei, gente, é isso, assim, a frustração, ela é dolorosa, mas ela também tem um ponto de riqueza e de aprendizado, dependendo da forma que você olha para aquela situação. Então, dependendo da forma que você olha para a perda que você teve, você também pode estar se nutrindo de muito, muito aprendizado, né? E aí a gente vai para os pontos mais finais, que são as práticas, né, Ale? Então, o processo de superação também envolve você reconhecer, errou, às vezes, principalmente quando a gente fala de frustração, né? Quando você coloca muita expectativa em algo. Então, perceber que você errou, e reconhecer o erro que te levou a esse processo, né? E mudar a estratégia. Pensar em que outra estratégia, ou seja, que outro olhar eu posso começar a ter perante aquela situação, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Ter um olhar de aceitação, que é diferente de concordar com a situação, mas de aceitação. Um olhar realista e sempre pronto para pensar em que outras coisas, formas de mudar aquela situação, a forma que eu vejo aquela situação, né, Ale? Nossa, é isso mesmo, Fernanda. São várias maneiras, né, várias perspectivas, né, que a gente está aqui ampliando, né, sobre esse tema, sobre esse assunto, só é um novo olhar de verdade, né? E é lógico, né, aqui na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, Delmar, como que é esse tema sob o olhar da doutrina, né? Essa semana a gente estava num grupo de estudos do Arautos e foi falado, né, o quanto que cada um de nós somos responsáveis, né, pelo mundo interno que a gente vive. Então, aquela questão do céu e do inferno, né, o livro da doutrina, então, o céu e o inferno, nós somos responsáveis, né? Então, como que a doutrina espírita olha para essa questão também? Pois é, dentro dos livros, né, do Pentateuco, dos 5 livros que Kardec trouxe para nós, através dos espíritos, o céu e o inferno é ótimo para entender essa questão de perdas e de frustrações. Então, Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala que do átomo ao arcanjo, diz o livro dos espíritos, estamos todos em processo de evolução. Então, aquele espírito mais primitivo, para ele, a vida material ela é mais importante, ela vai prevalecer sobre a vida espiritual. Então, são ainda espíritos que se apegam às aparências, né? O homem não distingue, ele não vê vida além do corpo. Então, né, nós sabemos aqui que a verdadeira pátria é a pátria espiritual, que a vida real é a alma, mas, infelizmente, né, a pessoa muitas vezes chega num desespero só dela pensar nisso. E no capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno, no item 16, diz que
as pessoas que se preocupam excessivamente em ter e esquecem de ser, que é o que realmente importa, né? As pessoas que se perdem nos bens materiais, quando perdem um bem material, é motivo, alguns até chegam a enlouquecer, né? Quando perdem os bens materiais, e aí também não se preocupa quando perdem uma virtude, uma oportunidade de crescimento espiritual, isso não pesa, isso para não é perda, mas perder um bem material, isso enlouquece. Então, quantos caminhos ainda, né, temos todos para percorrer, mas essas pessoas que estão mais ligadas à matéria, né, ao poder, à sede de ter, ao orgulho, à vaidade, pessoas que acreditam que a vida se resume nisso, é ter e adquirir os bens materiais. O que acaba acontecendo, né, é que há o esquecimento, esquecem daqueles que não têm um mínimo para sobreviver, porque já está mais que provado hoje na Terra, que na Terra não deveria mais ter fome. Se fosse feita uma distribuição hoje dos alimentos, ninguém passaria fome. E por que tem fome? Porque aqueles que se apegam aos bens materiais e têm medo de perder, portanto, né, não conseguem olhar para aqueles que mal conseguem sobreviver. Então, né, diz o céu e o inferno que Deus, nosso Pai, não nos criou simplesmente para gozar os bens terrenos, porque somos parte de Deus. E o que Ele espera de nós? O nosso crescimento, a nossa evolução, né? E também aí sim do próprio Jesus, do Evangelho, ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então temos aí, tanto no céu e inferno quanto no Evangelho, profundas reflexões sobre o tema perda e frustração. Alexandra? Nossa, como é edificante, na verdade. A palavra que me vem é essa, né? Esse tema, esse conteúdo, esse assunto, e dava muito mais tempo aqui para a gente conversar. Acho que esse tema pode até retornar, porque é um tema que sempre está presente nas nossas vidas, né? E a gente já está caminhando aí para os minutinhos finais, então, que as nossas queridas Delmar e Fernanda, né, ir se despedindo e deixando as considerações finais, começando com você, Fernanda. Bom, gente, eu me despeço, Ale e Delmar, pessoal, com uma reflexão da verdadeira propriedade, né, que nós temos no Evangelho, que fala que o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado, levar desse mundo, né? E aí, mais para frente, ele fala que as nossas riquezas e posses materiais não são nossas, né? É simplesmente colocado para o nosso uso aqui na Terra. E aí tem uma pergunta, mas o que então o espírito possui? Nada do que é o uso do corpo, e tudo que vem da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, acho que eu me despeço com essa reflexão. Obrigada, pela oportunidade, foi uma delícia. Obrigada, Fernanda. Delmar? Eu me despeço sempre lembrando a figura de Jesus, que trouxe para nós o maior exemplo. Ele não tinha uma cama e um travesseiro para colocar a cabeça. E mesmo assim, ele fez a diferença em todas as nossas vidas. Então, que ele nos abençoe e nos auxilie a transformar as nossas frustrações. Ai, sempre terminando com Jesus é um lindo exemplo, sempre nas nossas vidas, e que a gente possa, né, seguir com os ensinamentos dele. Uma gratidão imensa, né, de estarmos aqui hoje, gratidão a toda a equipe técnica, a TV, a rádio, e nos encontramos em breve no próximo programa do Um Novo Olhar. Um beijo e até a próxima. Você acompanhou Um Novo Olhar.